Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer a participação de você que está aí no site do PSC, ao vivo, participando conosco. Queremos dizer que você pode enviar as suas perguntas e comentários pelo Twitter, @PSC Nacional, ou pelo Facebook, PSC Nacional. Está aqui à minha direita o deputado Marcos Feliciano, deputado federal de São Paulo. À minha esquerda, o deputado Hugo Leal, deputado federal do Rio de Janeiro. Aqui logo também à minha direita, mais próximo, o deputado André Moura, deputado federal, eleito ali pelo estado de Sergipe, aquele estado que tem um calor humano especial. E logo ali pertinho de Sergipe está a Paraíba, está aqui o deputado Leonardo Gadelha, deputado federal também do estado da Paraíba. E à minha direita, aqui o deputado Gilberto, nosso presidente regional do estado de São Paulo. A lei da pomada foi aprovada agora no ano passado, aqui no Congresso Nacional, na Câmara, numa comissão especial, e tem levantado um grande debate nacional. Muitas pessoas, uns são a favor, outras são contra. E quero dizer para vocês, rapidamente, fazendo aqui, Gilberto, que esta lei ela foi aplicada em 24 países ao redor do mundo. A União Europeia ela promove, desde 2008, uma campanha contra esta lei. Por quê? Entre outros países ali, na França, 82% da população é contra essa legislação que foi aprovada lá. Na Nova Zelândia, 87% das pessoas também são contra esta lei que foi aprovada ali na Nova Zelândia. E aqui no Brasil, eu tenho aqui umas pesquisas que a Datafolha fez. Ela ouviu 10.925 pessoas. 54% são contra, 36% a favor e 10% são indiferentes. O jornal Hoje, da Rede Globo, feito em dezembro de 2011, diz que 85% é contra a lei. O Jornal do Brasil, também 26/12, diz que 86% é contra. Espaço Gospel Alternativo fez uma pesquisa e 80% contra. O Correio de Uberlândia, em 25 de dezembro, também fez uma pesquisa e 76% dos internautas se declararam contra esta lei. O site nominuto.com, em dezembro de 2011, também fez uma pesquisa com 1.001 internautas e 77% se declararam contra. Deputado Marcos Feliciano, o senhor que participou da comissão que estudou este assunto, o que o senhor tem a dizer para nós? Vamos aqui tentar, como o tempo é escasso, o senhor fazer assim um breve relato, uns 2 ou 3 minutos aí, cada um de nós. Senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, as pessoas que estão nos assistindo agora pela internet, a famigerada lei da palmada, assim chamada, e talvez por causa desse nome tenha tido esse grande apelo nacional, senhor presidente, eu participei da comissão especial que a princípio pré-julgou essa lei e aprovou. Eu descobri que, infelizmente, a mídia acabou demonizando essa lei. Na verdade, a lei da palmada ela veio a princípio como sendo uma lei para proteger o adolescente, o jovem, a criança, e o nome palmada dado pela mídia acabou destruindo em si o teor completamente dessa lei. Participei dessa comissão junto com alguns outros deputados, e, é claro, sempre pela família, somos contra qualquer tipo de violência, principalmente violência praticada contra a criança. Mas o que nós vamos descobrir aqui hoje nesse debate é que, a princípio, esse projeto de lei ele não vem do Legislativo, é um projeto que vem do Executivo, ou seja, ele vem de cima para baixo, não é de baixo para cima, então ele seria votado e possivelmente aprovado, querendo nós ou não, de alguma forma. Foi feito o possível para melhorar o projeto dentro da comissão. A mídia ficou demais em cima da gente sobre isso. Eles acabaram transformando isso numa batalha de guerra de verdade. Mas quando se apura essa lei, nós vamos descobrir que essa lei ela é inócua, ela é insípida, ela não faz nem sentido de existir. Na verdade, é uma maneira do governo, da atual presidente, andar de mãos dadas com aquilo que a Europa já propaga, como o senhor bem falou aqui. É uma maneira da nossa presidente andar em paz com a ONU, ou seja, mostrar que o Brasil está lutando contra a violência. Quando estudamos essa lei bem a fundo, nós vamos descobrir que ela é só uma lei socioeducativa, porque as punições, entre aspas, por ela previstas, já está tudo dentro do Código Penal.
Se está dentro do Código Penal, não é uma lei punitiva. Se não é uma lei punitiva, ela só veio para causar esse caos, que é deixar a mente de todos os brasileiros aí perturbado e dar problema para a gente, que é deputado, que anda pela rua e todo mundo falando, poxa, você não quer que eu corrija mais meu filho? Você não quer mais que eu eduque minha criança? E não é isso. Essa lei, na verdade, deveria ser um pouquinho mais explicada, a mídia deveria se retratar, explicar para o povo o que é de fato essa lei, e quem sabe aqui nesse debate, senhor presidente, nós vamos conseguir esclarecer um pouquinho mais aos internautas que estão conosco. Muito obrigado, deputado Marcos Feliciano. Estamos recebendo aqui através do Twitter, Geraldo Rocha diz, não, palmada não afeta o psique de ninguém, pois se fosse verdade, eu seria um ser muito revoltado e não sou. O Estado está interferindo muito na educação de nossos filhos. Estão criando delinquente juvenil. É muita lei sem nexo. Hugo, deputado Hugo Leal. Presidente, colegas deputados, eu vou um pouco na esteira que disse o deputado Marcos Feliciano, exatamente na profusão de legislação que nós temos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que já deve estar fazendo aí quase 30 anos, em 91, você veja que ele tem uma perspectiva, tem uma relação de proteção à criança e ao adolescente, que já especifica, já foi um avanço bem considerável para essa questão da política em favor da criança e do adolescente. Nós temos a Constituição Federal que estabelece esses princípios da defesa, nós temos depois a regulamentação pelo Estatuto e a circunstância que levou a esse debate foi exatamente a restrição por parte de familiares ou não para que estabelecesse qualquer castigo físico ou mental ou moral a uma criança. É óbvio, todos nós sabemos, principalmente quem é pai, quem convive com crianças, sabe como agem as crianças. É óbvio que seria muito interessante que no país tivesse uma psicóloga para cada criança, mas isso não é uma realidade. Nós temos que estabelecer o que é um princípio real e o que é um princípio virtual. Na realidade, essa legislação, como disse o deputado Marcos Feliciano, ela tem apenas o poder de estabelecer esses parâmetros que não serão, com certeza, poderão ser aplicados na vida real, na vida prática. Eu entendo dessa forma. Eu acho que, diferente de entender que possa ser uma interferência do Estado, eu acho que o Estado até pode legislar sobre uma questão de direitos humanos, pode legislar na defesa de interesses de pessoas incapazes, no caso de crianças. Eu acho que há até a possibilidade da legislação dele apresentar, mas não desse tipo de interferência. O que eu conceituo disso que a única coisa que essa lei serviu, no meu ponto de vista, na criação da comissão especial, é trazer à luz o debate sobre a questão da educação da criança. Eu acho que isso é interessante, eu acho que isso é importante, você levantar à luz da legislação que já existe, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal, as circunstâncias que protegem as crianças. Essa é um debate interessante, importante, e nós temos que afiná-lo. Agora, com relação a você estabelecer esse princípio numa lei, eu também entendo que seja inócuo, até porque esse liame entre o que deve ser feito pelo poder público e o que deve ser feito pelos pais já está amplamente divulgado e debatido, todos nós sabemos. E aí eu indago o seguinte: a lei da palmada é quando a criança faz algum tipo de infração, faz alguma coisa errada dentro de casa, você vai reprimi-la, você tem que educá-la no diálogo, mas quando necessário, às vezes até com um pouco mais de energia, para que ela compreenda o erro que está cometendo. E eu pergunto o seguinte: a lei da palmada serve também para o Estado, quando não disponibiliza professores necessários na rede de ensino fundamental? O governo vai levar palmada também? Essa que é a pergunta. O governo tinha que incidir nessa circunstância, na formação desse jovem, desse adolescente, dessa criança. O mais importante que o governo tem que fazer é garantir principalmente a educação, aí sim, o governo fazendo a sua parte e as famílias fazendo a delas, ou seja, a criança aprende em casa os princípios, os valores, os costumes, e na escola, obviamente, bem informada e informada. É isso que nós temos que fazer. Se é proibida a palmada pelos pais, então essa palmada tem que ir para aqueles governos, principalmente, que não cuidam das crianças na sua fase de educação. Eu acho que é mais importante nós debatermos a questão da educação
fundamental, da educação no ensino médio, da educação, do que efetivamente discutir essa circunstância que eu acho que é válida para o debate, mas não pela legislação. Muito obrigado, deputado Hugo Leal. Maristela Figueira, ela diz o seguinte, deputado André: punição nunca foi e nem será sinônimo de educação. Será que em pleno século XXI ainda precisamos de bater para educar uma criança? Faz essa pergunta no Facebook. Deputado André. Primeiro, boa tarde, pastor Everaldo, nosso presidente. Quero também cumprimentar todos os demais deputados federais, dirigentes do partido, a vocês que estão nos acompanhando aí via internet. E dizer que, primeiro, pastor, que o objetivo dessa proposta encaminhada pelo Executivo é de reforçar o controle da justiça. A medida visa garantir o direito de uma criança. Agora, o que eu vejo é que nós não podemos permitir uma ingerência demasiada no âmbito da família. Hoje nós sabemos que todos os maus tratos já estão previstos, né, como crime no Código de Processo Penal. E nós temos a certeza que o ECA, como foi dito aqui pelo deputado Hugo, que já existe há cerca de 30 anos, ele já protege as crianças e os adolescentes. Agora, a questão da pomada, ela, para ser repreensiva, ela não deixa ninguém traumatizado, e como disse aqui o Geraldo, ele é um exemplo disso, o internauta que participou também, tanto quanto muitos, que já foram repreendidos através de uma pomada, para poder até mesmo existir um maior respeito aos pais, e os pais precisam ser, na verdade, o freio dos seus filhos, Então eu entendo que a proposta do Executivo é uma proposta que, acima de tudo, não deixa todos os pontos claros, e eu tenho certeza que as próprias pesquisas de opinião pública, como foi colocada pelo senhor aí, mostra que a população brasileira é totalmente contrária a essa proposta, essa lei. O que nós precisamos, como também foi colocado pelo deputado Hugo, é que o governo tenha políticas públicas que possam permitir às crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, o acesso à educação de melhor qualidade, que possamos garantir, através das políticas públicas, um futuro de melhor qualidade para as nossas crianças, para os nossos jovens, e que o governo deve sim oferecer essas propostas e essas políticas, e não um projeto como esse, que na verdade não leva a lugar nenhum. É um projeto que, como se diz num termo popular, é um projeto para inglês ver, e que nós não temos objetividade nele. Então eu entendo que a pomada não traz nenhum problema, e eu tenho a certeza absoluta que nós temos que estar preocupados, todos nós, homens públicos que somos, com as políticas públicas que podem oportunizar às crianças acesso à educação de melhor qualidade. Deputado André, olha só, nós que somos cristãos costumamos usar muito os textos da Bíblia Sagrada. E Salomão, um dos homens mais sábios, o homem mais sábio que já existiu, ele deixou entre muitos provérbios o seguinte: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. E ele diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Leonardo Gadelha, você tem aí umas mensagens do Facebook também, não é isso? É verdade. Então, com a palavra, o nosso querido deputado, representando a Paraíba, Leonardo Gadelha. Pastor, inicialmente eu quero cumprimentar o senhor, saudar o partido por mais essa iniciativa. Uma vez mais, o PSC se mostra vanguardista ao estabelecer uma interface entre o partido e o cidadão brasileiro para discutir um tema que é de alta relevância. Eu quero cumprimentar os colegas parlamentares, cumprimentar todos os internautas que nos acompanham nesse instante, fazer uma breve leitura de algumas dessas comunicações que chegaram ao conhecimento do PSC por intermédio do Facebook. O João Valério, pastor, ele é contrário à adoção da lei em função de achar que os pais sabem como educar seus filhos. Na visão dele, há projetos mais importantes para serem aprovados, como, por exemplo, diminuir os impostos dos produtos industrializados no país. Sua vez, o Lourival Bessa diz que só bate quem não sabe o que é amar. Quem ama educa, não castiga nem premia. Para ele, o exemplo vale mais do que 1000 palmadas. E, por fim, a Renata Albrecht acha que ninguém é a favor de espancamento. Ela pensa que os senhores deputados têm mais com o que se preocupar. Não gosta de ver o Estado cada vez mais crescendo na sua interferência na vida do cidadão. E eu quero fazer coro com a Renata e com os parlamentares que me antecederam, pastor,
por achar que uma casa de leis, a exemplo do Congresso Nacional, quando avalia um projeto, ele deve se debruçar, entre outras variáveis, sobre pertinência e aplicabilidade. Eu não acho que essa lei seja pertinente porque ela é redundante. Como já foi dito pelos colegas que me antecederam, já existem dispositivos na lei que proíbem se torturar uma criança, se punir uma criança fisicamente. E ela não é aplicável porque nós vamos criar aberrações. Nós vamos encontrar situações públicas em que um pai, quando repreende uma criança, vai passar por um constrangimento público. Vai ser muito difícil se estabelecer uma gradação do que é violência e do que não é violência quando isso se dá publicamente. Eu acho que existe um limite para que o Estado possa se imiscuir na vida das famílias. O Estado tem que legislar sobre direito de família, sim, mas existe um limite onde se inicia o direito que existe em toda a família. E é sobre isso que o PSC está se debruçando nesse instante. A gente vai estabelecer claramente esse limite. Muito obrigado, deputado Léo Gadelha. Salomão ainda disse o seguinte, Gilberto, queria que você falasse sobre isso aqui, ó. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Salomão tinha essa preocupação, né? Justamente para evitar a violência, né? Castigar é uma coisa, agora espancar uma criança é um negócio difícil. Gilberto? Eu quero parabenizar, assim como já os outros parabenizaram o partido, por estar nessa condição de hoje estar fazendo essa discussão. Porque, na realidade, o projeto, como foi esclarecido aqui pelo deputado Marcos Feliciano, ele foi aprovado numa comissão especial, porém, houve recurso no deputado nessa comissão, esta comissão seria terminativa, porém, houve recurso para que ela fosse ao plenário. Portanto, foi aprovado o recurso e a lei vai ser aprovada ou rejeitada em plenário. E exatamente por isso o PSC hoje abre esse debate, para que a população possa também dizer o que quer. É claro que já existem hoje pesquisas que mostram, a pesquisa do Datafolha, por exemplo, se eu não me engano, mostra aí 76%, a da Globo a mesma coisa, enfim. Quer dizer, na realidade hoje a opinião pública ela é contra. Eu, por exemplo, também sou contra. E por que sou contra? Um Estado que incentiva os pais a serem grandes beberrões, uns pais a voltarem bêbados para casa porque o Estado incentiva através da propaganda de televisão e assim por diante, porque o Estado não refreia isso. E o pai que volta bêbado para casa, esse sim, agride o filho. Agora, um pai em sã consciência, um pai não agride o filho, um pai corrige o filho, um pai orienta o filho. Por outro lado, o Estado não tem por que entrar na minha casa para dizer o que é que eu tenho que fazer, como é que eu devo corrigir o meu filho. O Estado não é um grande professor, o poder público não é um grande professor, tem demonstrado que não é. Portanto, eu sou totalmente contra a lei, acho que num determinado momento a sociedade tem que se movimentar para que os deputados federais possam votar contra. Por outro lado, como também aqui já falou o nosso deputado Marcos Feliciano, em determinado momento, essa lei, ela não pune o pai que vamos assim dizer, que faz alguma coisa com seu filho. Na realidade, ela acaba punindo o agente público quando souber disso e não tomar alguma decisão. É uma coisa totalmente inócua. Então, eu acho que o governo erra nesse momento quando manda para a Câmara Federal projetos que deveriam ser tão bem avaliados, tão bem analisados, mas na realidade o que se faz isso é tentar fazer uma média aí com a mídia nacional e até internacional. Então, por isso, sou totalmente contra o projeto, entendo que não há por que ser aprovado um projeto desse. E volto a dizer, o Estado não tem que interferir na educação das crianças, dos filhos. No máximo, o Estado tem que pagar bem os professores, ter uma boa educação nas escolas, para aí sim criar conceitos para a sociedade. E não simplesmente entrar em casa e dizer o seguinte, não pode punir o seu filho. Por outro lado, com uma lei como esta aprovada, infelizmente está se jogando os pais, ou o pai contra o governo e o governo contra o pai. Porque daqui a um pouco a criança fala o seguinte, o senhor não pode me dar uma palmada, porque se me der uma palmada eu vou chamar a polícia. Ou seja, o meu protetor não é mais o meu pai, o meu protetor é o poder público, é a polícia que vai chegar em casa e vai prender o meu pai, correto? Então esta situação é que precisa ser analisada. Volto a dizer, eu acho que para aqueles que mandaram, para aqueles que assinaram o projeto de lei para vir para a Câmara, nota 0. Infelizmente, temos outras coisas melhores para aprovar nessa casa. Antes de terminarmos esse primeiro bloco, eu queria que o deputado Marcos Feliciano fizesse uma conclusão rápida, em 1 minuto, colocando para nós como foi que este projeto chegou aqui. Isso foi algum deputado, ele já falou aqui en passant na palavra dele, mas isso foi algum deputado que fez? Ou quem assinou esse negócio? Como é que é a origem desse projeto? Senhor presidente, a origem desse projeto ele vem direto do Executivo. Teve assinatura de 3 ministros do governo anterior para que esse projeto chegasse aqui. Então ele já vem com a bênção da mídia, ele tem o apoio a inserção, a influência da Rainha
Silvia da Suécia, tem, entre aspas, a rainha dos baixinhos do Brasil, que é a Xuxa Meneghel. Então tomou um vulto muito grande por causa disso. E se o senhor me permitir, eu queria só esclarecer aqui, como esse projeto ele foi aprovado por unanimidade na comissão especial, e eu fazia parte, eu quero aqui explicar por que ele foi aprovado. Esse projeto só foi aprovado na comissão especial por causa de uma pressão muito forte e depois de vários entendimentos, incluindo a bancada evangélica. A bancada evangélica e a bancada católica que se levantaram contra essa lei. Sentamos com a relatora, que foi a Tereza Solida, houve vários deputados que mediaram o assunto, o governo queria votar de qualquer forma e aprovar, só foi aprovado depois que algumas palavras foram trocadas, o teor da lei foi modificado, e quando nós vimos que estava pelo menos dentro de um contento daquilo que a bancada evangélica queria, que a bancada católica queria, que os cristãos haviam pensado e notificado, aí sim foi votado. Tornou-se esse vulto grande, volto a falar, porque a mídia demonizou esse projeto, transformou ele nesse nome maldito, que é a Lei da Palmada, e o nome do projeto nem é esse, é uma lei que protege o adolescente, a criança, contra a violência extrema, e por isso ele foi votado. Só deixar aqui bem claro, senão as pessoas vão achar que eu também gosto que espanque crianças. Muito obrigado, deputado Marco Feliciano. E nós vamos dar uma pausa de 1 minuto neste bloco. Queria deixar aqui no ar. Tem uma propaganda, inclusive, na televisão, que tem uma criança dentro de casa, jogando bola dentro de casa, joga a bola, quebra um vaso, que aparentemente é um vaso, uma obra de arte, cara. A mãe vai levantar a mão para dar uma palmada no guri, como diz o gaúcho, no guri, e aí ela lembra que tem a lei da palmada que pode ser acionada e ser presa. Então quebra um jarro e o moleque ali, como é que faz o negócio? Fica por isso mesmo, sem levar uma correção, sem uma repreensão? Mas isso é para o segundo bloco. Até já, muito obrigado.